Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí firmes no leme da embarcação. Ah, é claro, as dificuldades aí surgem todos os dias, não é mesmo? Todos os dias. Mas a vida é exatamente isso, não é? Ela é repleta de boas e más surpresas, não tem jeito, não é? E digo mais, né? Quer dizer, é uma infantilidade achar que um dia tudo vai ficar completamente bem, né? Quando nós somos jovens, nós alimentamos essa crença, né? Uma crença que não tem nenhum fundamento racional, né? Não tem nenhum amparo, não tem nenhuma base sólida na realidade, né? Mas essa crença é só uma expressão da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso sonho, né? Do nosso ideal, né? Quer dizer, essa crença de que a vida pode se tornar um espaço de absoluta tranquilidade, né? Bom, o que a vida me mostrou é que a gente pode sim transformar ela num espaço de absoluta tranquilidade, né? Claro que pode. Mas, né, tudo tem um preço. E para transformar a vida num espaço de absoluta tranquilidade, bom, nós temos de pagar o preço de viver num pântano, né? Num pântano, né? Um pântano em que o preço da nossa suposta tranquilidade vai ser o quê? Vai ser a imobilidade permanente, né? Vai ser uma imobilidade que não é serenidade, mas é só inércia, é só inexistência de emoções, né? Por quê? Porque a condição da vida é a inquietação, né? Viver é se inquietar, né? Quer dizer, é estar incomodado, né? É se preocupar. Mas vejam, quer dizer, para quem deseja ser escritor, né, isso não significa, né, que nós devemos aí estar em permanente agitação, né? Bom, pelo menos não a agitação da forma como o senso comum entende a agitação, né? Quer dizer, a nossa agitação, a agitação de quem tem aí vida intelectual, né, de quem escreve, a nossa agitação é um diálogo permanente com o nosso eu, né? Quer dizer, ouçam o áudio de ontem, né? Quer dizer, como é que seria possível realizar todo aquele processo de particularização da experiência, né, se você não dispusesse aí de alguma forma de isolamento, de alguma forma de silêncio, de alguma forma de diálogo interior, né, de diálogo com o seu próprio eu. Quer dizer, um processo como o que eu descrevi no áudio de ontem, ele não é só um processo de criação literária, né? Mas é um processo de criação da pessoa individual, né? Quer dizer, é um processo de descoberta dessa substância, digamos, que você carrega dentro de você, no seu interior, né? Quer dizer, essa substância que é feita dos seus sentimentos, das suas ideias mais profundas, né? Quer dizer, é exatamente o mais sagrado do seu eu e da sua consciência, né? Quer dizer, é por meio da busca dessa substância, né, de tudo que permanece e subsiste dentro de você, né, apesar de toda a agitação do mundo, apesar de todos os problemas da vida, né, é por meio, né, dessa substância que você vai encontrar a sua unidade como pessoa, né?
Quer dizer, ou seja, um processo como o que eu descrevi ontem não é algo que ocorre no exterior do nosso eu, né? Não, mas é algo que faz amadurecer a nossa consciência, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos dando vida a um texto e estamos dando vida à nossa consciência. Quer dizer, num processo como o de ontem, nós experimentamos, né, e compreendemos aspectos do nosso mundo interior, né? Quer dizer, nós crescemos em termos de discernimento, de percepção de tudo que se passa no nosso eu, né? Ou, dizendo de outra maneira, nós deixamos de ser crianças, né? Mas vejam, quer dizer, em que sentido? Em que sentido nós deixamos de ser crianças, né? Então pensem, né? Imaginem aí um menino muito pequeno, né? Bom, o que que esse menino experimenta? Bom, ele tem vontades, não é mesmo? Ele quer coisas, né? Ele também, ele também experimenta sentimentos em relação às coisas e às pessoas, né? E ele inclusive ele ama, né? E também sente dor, né? E também experimenta decepção ou frustração quando não fazem a vontade dele, né? Ou quando ele não consegue o que ele deseja, né? Mas vejam que, pelo fato dele ainda ser uma criança, ele não é consciente de tudo o que ele experimenta, né? Ele ainda não consegue parar, vamos dizer assim, no meio da dor, enquanto ele está sentindo dor, né? E pensar, bom, isto aqui é uma dor, né? E ela surgiu por algum motivo, né? E, bom, a que será que essa dor está aí relacionada, né? Quer dizer, será que é ao fato de eu ter tropeçado naquela pedra, né? Ou será que tem a ver com alguma coisa que eu comi, né? Então vejam, quer dizer, ele não é capaz dessa reflexão, né? Quer dizer, ele só experimenta a dor como um dado do qual ele não tem como escapar, né? Mas ele não é capaz dessa reflexão porque ele ainda não desenvolveu a sua consciência, né? Mas pouco a pouco, gradativamente, né? Vivendo, né? Experimentando, né? Dialogando com os adultos, né? Observando a vida, observando o comportamento das outras pessoas. Bom, então ele compreende, né? Ele vai se dando conta de tudo o que acontece, né? E de como tudo acontece, né? Quer dizer, ele vai percebendo, né, o que é que representam as coisas, as sensações, os pensamentos, né? E então ele consegue decifrar o que se passa em volta dele, né? E decifrar também o que acontece no seu corpo e no seu interior, né? Ou seja, gradativamente ele começa a se perguntar o porquê das coisas, né? E começa a entender o porquê das coisas. E é essa atitude de perguntar, né, que demonstra, né, que existe ali no centro dele uma consciência que começa a acordar, que começa a despertar. Ou seja, a pergunta é o sinal, é o sinal de que ele, né, esse menino, gradativamente deixa de ser criança e se torna homem, né? Homem. Mas vejam, quer dizer, para o escritor, todo esse processo é muito mais intenso, é muito mais profundo, né? Quer dizer, o escritor é alguém que está permanentemente, né, num estado de questionamento, né? Quer dizer, o escritor é alguém que experimenta
todos os dias, no decorrer da sua vida adulta, né, aquela inquietação que eu descrevi ontem. Né? Mas vejam que tudo se dá, tudo ocorre no silêncio. Né? Quer dizer, tudo ocorre quando ele senta no seu quarto, diante do papel, e escreve aquela primeira frase, que ainda não é literatura, né? Mas é só a enunciação de algo que ele ainda não particularizou. Ou seja, o escritor precisa de solidão. Né? Quer dizer, solidão que não é tranquilidade, solidão que não é imobilidade, né? Mas que é capacidade de alheamento. Né? Quer dizer, a capacidade de se aliar, isto é, de se manter afastado, né? De se colocar a certa distância dos fatos para poder pensar livremente a respeito deles. Né? Quer dizer, o escritor é alguém que precisa, necessita, né, de tempo e de silêncio, né, para que a sua percepção cresça, né, e se aprofunde. Então, dizendo de uma outra maneira, né, quer dizer, o escritor precisa ter o seu deserto particular. Né? Quer dizer, ele precisa criar o seu deserto particular. Né? Quer dizer, ele aceita os problemas, ele aceita as dificuldades, né? Ele se inquieta, ele se incomoda, ele se angustia, né? Mas ele não se esconde, né, no pântano da inatividade, né? Ou da ataraxia. Né? Quer dizer, ataraxia aí no sentido de completa apatia. Né? Quer dizer, não. Quer dizer, o escritor não faz isso. Né? Mas assim, mas no centro do seu deserto interior, né? Rodeado aí, né, de pessoas, muitas vezes, ele sempre vai buscar respostas. Né? Mas vai buscar da sua maneira, quer dizer, sem aí se atirar, né, num ativismo desenfreado, né? Mas acolhendo cada elemento da realidade, né? Escutando, esperando, né? Quer dizer, pronto aí a receber cada elemento da vida como se fosse uma espécie de revelação. Né? Uma revelação. Uma revelação que se concretiza quando? Né? Quando ele descobre como ele pode colocar em palavras aquilo que ele percebeu. Né? Quando ele descobre como é que ele pode transformar em palavras, né, tudo o que ele percebeu e também a atividade da sua própria consciência. Né? Quer dizer, e é só assim, né? E é só assim, inclusive, que ele vai descobrir a sua própria voz, né? A sua própria maneira de dizer, a sua própria maneira de analisar e de contar, né? De narrar. Né? Quer dizer, é por esse motivo, né, que o Lúcio Cardoso, né, o romancista Lúcio Cardoso, né, quer dizer, ele dizia muito bem, quer dizer, o Lúcio dizia que o talento é uma conquista solitária. Né? E ele completava dizendo: nós somos nós mesmos, autênticos, quando nós formos integralmente a nossa solidão. Né? É perfeito, é exatamente isso. Nós somos nós mesmos, autênticos, quando nós formos integralmente a nossa solidão. É isso, meus caros. Por hoje está muito bom. Um grande abraço para vocês e firmes no leme, hein? Vamos em frente.